Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhes: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Até aí. Feche seus olhos, abre seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra que está aberta diante de nós. Nós nos alegramos, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar nela nessa noite. E nós pedimos que agora, pelo teu Espírito, Espírito Santo, Espírito da verdade, o Senhor fale aos nossos corações e ilumine o nosso entendimento para entender a tua palavra, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor agrave no nosso coração, para que nós não simplesmente a ouçamos nessa noite, mas que nós possamos praticar pela graça do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para toda a humanidade, uma coisa que fica clara para a história da humanidade é que todo ser humano, todo homem, ele necessita de um Deus. Quando nós olhamos para o curso da história, nós, por exemplo, nunca vamos ver uma tribo primitiva que ela se declara ateia, por exemplo. Em cada cultura, em cada ambiente, vai ter ali um certo tipo de culto. Povos reunidos ao redor de um Deus. Sabe, o homem, ele nasceu para estar na presença de Deus. O homem nasceu para adorar um Deus. O homem nasceu para contemplar a glória do Senhor. Tanto que Paulo, quando ele, ali em Efésios 1, quando ele vai descrever a obra de Cristo nas nossas vidas, no final ali ele diz: olha, vocês são gerados para a glória do louvor do Senhor, para a glória do louvor de Deus, para nós estarmos nesse lugar. Peraí, deixa eu beber água, em que eu exagerei no canto. Mas quando a gente tem repetido bastante isso aqui, mas quando o pecado, ele entra na nossa vida, na história da humanidade, ele nos separa de Deus, nos priva, faz um muro de separação entre nós e a glória do Senhor. E nós então somos privados de estar ali na presença de Deus, e quando tem essa ausência do Deus vivo, o homem ele começa a construir deuses para suprir essa ausência. O homem ele começa a construir algo que possa suprir um vazio que tem no seu coração.
A palavra de Deus vai dizer que Deus ele plantou no coração do homem a eternidade, o desejo pela eternidade. E o que é eterno, senão o nosso Deus? Então o homem ele tem que, de alguma forma, suprir essa necessidade que ele tem dentro dele. E aí por isso que nós olhamos para todos os povos em diferentes lugares do mundo. Você pode descobrir uma tribo isolada numa ilha e você vai chegar lá e ela vai estar adorando alguma espécie de Deus. Porque o homem necessita e foi criado para estar na presença de Deus. E todas as vezes então que nós não estamos nessa comunhão com o Deus verdadeiro, o Deus vivo que está nos céus, o Deus criador de todas as coisas, nós vamos criar algo para nós chamarmos de Deus. Então eu queria que você entendesse que esse Deus criado para satisfazer uma necessidade humana, nós damos um nome a ele, né? Nós chamamos isso de ídolo. Ídolo então é um Deus criado que foi formado pela necessidade humana. Então, vou definir uma vez. Ídolo é um Deus criado que foi formado a partir de uma necessidade humana. Isso é ídolo. Então, um ídolo não necessariamente ele precisa ser uma estatinha que nós fazemos e nos prostramos diante dela. Um ídolo não necessariamente precisa ser um animal, uma forma, uma árvore, o sol, o céu. Mas o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que vem e tenta preencher um lugar que só Deus pode ocupar. Isso nós chamamos de ídolo. Tanto que Paulo, ali em Colossenses 3:5, ele vai dizer assim: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça. E aí Paulo termina assim, que é a idolatria. Então idolatria é gerado para satisfazer a cobiça humana, o desejo do homem. E quando nós olhamos aqui para a história do povo de Israel, a gente vai ver que não foi diferente com eles. Deus havia ali chamado aquele povo, se revelado a ele como o único Deus, o Deus único, verdadeiro a eles. Tinha feito ali promessas para aquele povo. E aqui no texto nós estamos vendo que numa primeira aparente ausência de Deus, esse povo decide construir um ídolo para si. Na primeira aparente ausência de Deus, eles decidiram construir um ídolo para eles. O Senhor ele havia feito promessas para aquele povo, tinha firmado uma aliança com eles. A aliança envolvia ali, né, desde Abraão, Isaac e Jacó, envolvia dar a eles uma terra, um lugar para pertencer, tornar eles uma grande nação. Mas o principal item daquela aliança era: eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o Deus de Israel. Deus, o Deus Criador, decidiu se chamar pelo nome de um povo. Isso é muito poderoso. Muita honra para o povo de Israel. Ele decidiu, porque quando ele vai se apresentar para o próprio Moisés, o que ele fala? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus havia escolhido aquele povo para ser o seu Deus, para habitar no meio deles, para ter comunhão com eles. Mas o problema aqui é que o Senhor Deus, na verdade, nunca foi Senhor e Deus de Israel até aquele tempo, no coração deles. Se nós olharmos aqui para esse texto, nós vamos ver que eles tinham mais confiança em Moisés do que no próprio Deus. Porque quando Moisés se ausenta, né, eles não sentem ali a falta de Deus em si, assim. Eles estão falando: esse Moisés subiu aí nesse monte, já faz quase 40 dias, não sei o que aconteceu com esse rapaz aí, faz outro Deus para nós. Então,
a gente precisa entender que a idolatria nos torna vulnerável aos enganos do nosso coração. E se nós não vencermos a idolatria, nos convertendo ao Senhor, entregando nosso coração ao Senhor, nós vamos remover um ídolo do nosso coração e vamos colocar o outro no lugar. Porque é isso que aconteceu aqui. Esse Moisés, não sabemos aonde foi, faça um Deus para nós. Tira um ídolo, coloca outro. Deus, quando firma essa aliança, como eu disse, ele fala assim: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês vão ser o meu povo. Está ali em Levítico 26:12, ele diz assim: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O chamado de Israel, queridos, nunca foi fazer um Deus para eles, fazer um Deus para o povo, mas ser um povo para Deus. O chamado de Israel era isso. Era estar na presença do Senhor, caminhar com Ele, provar de uma nova vida com Ele, ter comunhão com Deus vivo. Esse era o chamado daquele povo. Eles foram chamados para pertencer ao Senhor, para amar o Senhor, para se relacionar com Ele. E por que eu estou trazendo aqui essa introdução, dando essa luz sobre o povo de Israel? Porque essa mesma graça que estava sobre eles ali, de serem chamados povo de Deus, ter comunhão com Deus, o privilégio de uma nova vida, essa graça hoje é compartilhada conosco, que não somos judeus. Essa graça está sobre nós hoje. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Cristo, queridos, nos inseriu no povo de Deus. Cristo nos tornou família de Deus, filhos do Deus vivo. Não é todos que nascem nessa terra que são chamados filhos de Deus, mas são aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Pois veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas todos os que nele creu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Cristo veio e nos inseriu nessa família. Cristo nos inseriu nessa graça. Então Israel não foi chamado para criar um Deus para o povo, mas um povo para Deus. Eu e você fomos salvos por Cristo, não para criar um Deus para essa terra, mas para ser um povo para o Senhor dessa terra. E é sobre isso que eu queria que nós refletíssemos nessa noite. Se nós estamos construindo um Deus para nós, ou se nós estamos se transformando num povo para esse Deus. Eu queria que nós meditássemos a respeito da nossa vida. Justamente isso. Estamos aqui construindo um Deus aqui para nós, conforme o nosso querer, ou nós estamos nos transformando num povo para esse Deus. E qual que é a diferença? E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Qual é a diferença de construir um Deus para o povo e ser um povo para Deus? E aí, para eu saber essa diferença, eu tenho que fazer algumas perguntas para o meu coração, para o seu coração nessa noite. E a primeira pergunta que eu tenho que te fazer nessa noite é o seguinte: nós estamos aqui gerando um relacionamento com Deus ou nós estamos atendendo necessidades? A primeira coisa que vai nos diferenciar se nós estamos construindo um Deus para essa terra, ou se nós estamos nos tornando um povo para esse Deus, é se nós estamos aqui desenvolvendo um relacionamento ou se nós estamos atendendo às nossas necessidades. Olha o que o texto diz aí no versículo 1. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam.
Porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Eles tinham uma necessidade aqui: serem conduzidos naquele deserto. Esse povo tinha passado 400 anos fechado dentro de um lugar trabalhando. E eles saem naquele deserto e aquela pessoa que era responsável por guiá-los estava lá, sumiu no monte com Deus. Eles tinham uma necessidade: que direção que nós vamos? Para onde que nós vamos? E aí, aonde surge uma necessidade, é a brecha para se criar um ídolo. E aí, quando nós estamos focados nas nossas necessidades, eu vou construir um Deus que me atenda nisso. E é o que acontece aí fora. Por exemplo, se eu preciso de dinheiro, eu vou ir até um lugar que tem uma fonte fácil de dinheiro, um ídolo da prosperidade. Se eu preciso, sei lá, de um amor na minha vida, de um namorado, de um marido, e eu estou encalhado, eu vou num lugar, num ídolo que trabalha nesse sentido. Eu vou fazer uma amarração, eu vou pôr o Santo Antônio dentro da geladeira. Um ídolo que vai atender uma necessidade que eu tenho. Se eu preciso saber o meu futuro, eu vou até alguém que leia a minha sorte. Eu vou até alguém que adivinhe os meus próximos passos. Um ídolo surge em meio a uma necessidade. Gente, o ídolo sempre ele vai se apresentar por um caminho rápido e fácil, mas que vai te levar a cadeias que vão te prender na morte e no engano. Mas eu queria, a gente às vezes foca muito na idolatria, nesse aspecto, né? Mas essa é uma idolatria que já está aí escancarada, revelada. Mas eu queria te lembrar nessa noite que existe uma idolatria mais oculta no nosso meio. Uma idolatria velada. E essa idolatria é quando nós tratamos Deus como um ídolo. Quando nós tratamos o Deus vivo como nós tratamos um ídolo. O que quer dizer isso? Nós servimos e buscamos a Deus quando Ele pode me dar algo que eu preciso. Então, no mesmo exemplo, se eu preciso ser curado, então eu venho aqui, busco a Deus para Ele me curar, para Ele restaurar a minha saúde. Mas na hora que Ele me cura, porque o Senhor é gracioso e mostra os seus sinais para que creem nele, na hora que Ele faz a obra, eu falo: até logo, Jesus, e vou viver minha vida. Um dia na Bíblia, ali em Lucas 17:11, tem 10 leprosos que vem o Senhor Jesus passando ali entre Samaria e Galileia. E eles clamam ao Senhor Jesus: Jesus, tenha misericórdia de nós. E o Senhor Jesus fala: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Quando eles estão indo no caminho, todos eles são curados. E aí o texto vai nos dizer que um deles, ali no versículo 17:15, Lucas 17:15, um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levante-se, se vá, a sua fé o salvou. O que está acontecendo aqui é que alguns, sim, pode até chegar diante do Senhor por uma necessidade, mas que a necessidade seja uma porta para que nós desenvolvamos um relacionamento com o Senhor.
Nós não estamos aqui para buscar simplesmente o atendimento de uma necessidade, mas nós estamos aqui construindo um relacionamento com aquele que vive para todo sempre, um Deus vivo, que nos ouve, que está todos os dias conosco, que olha para as nossas vidas, se compadece de nós, que quer compartilhar o seu coração conosco, que quer compartilhar pensamentos mais elevados do que essa pequena vida. Ele quer nos dar uma vida que vai além de pequenas necessidades nessa terra. E aqui não é que Deus não se importe com aquilo que nós necessitamos, porque Ele mesmo disse, olha, não fica preocupado com amanhã, com o que você vai comer, o que você vai vestir, porque tudo o que você necessita, o seu Pai que está no céu já sabe. Ele concede isso graciosamente a nós. Ele diz, olha para os pássaros, eles não plantam, nem semeiam, mas não lhes falta o alimento. Olha para as flores do campo, que nem Salomão se vestiu como elas. Será que vocês não têm mais valor do que pássaros e flores? Senhor Deus, Ele quer construir um relacionamento conosco. Querido Deus, o Deus que nós adoramos nessa casa, não é um Deus que está isolado nos céus, à parte da humanidade. Mas quando Ele veio nessa terra, Ele se revelou como Emanuel, o Deus conosco. Então o que nos diferencia aqui é se nós estamos aqui construindo um Deus aqui para nós, ou um povo para Deus, um povo que se relaciona com Deus. A diferença aqui que nós temos que pesar o nosso coração nessa noite é ver se nós estamos conduzindo pessoas a esse relacionamento, a essa vida de intimidade com o Senhor, ou nós estamos conduzindo pessoas para um atendimento com Deus. Vai lá ser atendido por Senhor. Pega uma senha e espera Ele te chamar. O Senhor Jesus um dia, olhando para o povo de Israel, Ele disse assim, olha, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. O Senhor Jesus, Ele não quer de nós aqui canções repetidas, letras lidas mecanicamente. O Senhor Jesus está olhando para o meu e para o seu coração. O Senhor Jesus está olhando se a honra que está saindo dos seus lábios é compatível com o que está sendo derramado no seu coração. Nós não estamos aqui para ser atendidos simplesmente nas necessidades, mas é para desenvolver um relacionamento com o nosso Deus. Nosso papel é apresentar a pessoa e o caráter do Senhor. A pessoa e o caráter do Senhor aos outros. Nosso papel, queridos, é apresentar não simplesmente as mãos do Senhor Jesus, mas o coração do Senhor para as outras pessoas. Nós temos que apresentar quem Ele é. Quem o Senhor é. E Ele é mais completo do que uma mera mão para te fazer um favor. Ele é o pão que nos alimenta, a água viva que nos sacia. Ele é o caminho que nos conduz, Ele é a verdade que nós procuramos, Ele é a verdadeira vida que nós necessitamos. Ele é tudo em todos. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer hoje para tirar essa diferença, se nós estamos construindo um Deus para o povo, ou construindo um povo para Deus, é se nós estamos aqui focados em desenvolver um relacionamento com o Senhor, ou atender às necessidades das pessoas. A segunda pergunta que nós devemos fazer para nós nessa noite, é se nós estamos moldando a Deus, ou Deus está nos moldando. O segundo sinal que vai
revelar se nós estamos construindo um Deus para o povo ou um povo para Deus. É a forma como nós nos apresentamos diante da revelação da sua palavra. Olha o que diz aí no versículo 3. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: estes são os deuses que lhes tiraram do Egito. Então o que está acontecendo aqui é que eles pegaram aquilo que eles tinham de valioso, aquilo que eles tinham de mais rico, e moldaram um Deus segundo a sua vontade, segundo as suas habilidades. Eles construíram um ídolo ali de vários pedaços, várias partes, várias contribuições de cada pessoa e montaram um Deus. E aí nós podemos chamar esse ídolo aí de Lego do Deus vivo, né? Cada um pega um pedacinho de Deus e monta como quer. Os mais antigos que não sabem o que é um Lego, pode ser uma coxa de retalhos de Deus, para ficar mais fácil. Pega vários pedacinhos do Senhor. Aquilo que eu acho que Deus deve ter. Aquilo que, eu imagino que Deus é forte, poderoso. Tá certo. Parabéns. Deus não condena pessoas, não. Deus é amor. Então, vou pôr só amor no meu Deus. Deus sempre vai perdoar até no dia que ele vir, né? Então só põe só o perdão de Deus. Vamos montando esse Deus. Era isso que eles estavam fazendo aqui, montando esse Lego. Cada um vinha, né? Aí fala que tinham brincos de ouro nas orelhas. Nós podemos interpretar isso como uma riqueza que você recebeu nos seus ouvidos, aquilo que você conhece do Senhor, aquilo que Ele te deu. E eu pego e eu só quero isso aqui em Deus. Todo o resto eu descarto. E aí, se você está aqui nessa noite e você tem escolhido partes do Senhor para você adorar e outras você tem descartado ou ignorado, eu quero te alertar que você na verdade está construindo um ídolo no seu coração. Não é o Senhor. Não é o Senhor. Nós precisamos lembrar nessa noite que nós somos criatura e Ele é o Criador. Nós não somos chamados para construir um Deus, mas sim nos moldar aquilo que Ele é, a revelação que Ele tem nos dado. Nós estamos aqui para consumir o Cordeiro por inteiro, não apenas algumas partes dele. Nós não podemos escolher quais partes de Deus nos agrada e ficar com elas. Ou você se entrega por completo a Deus, deixa-se moldar por essa revelação, submete as tuas preferências, os teus gostos a quem Ele é. Porque antes mesmo de nós pensarmos em ter um pó da nossa existência, Ele já era Deus. Antes de tudo, Ele era Deus. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e nos conduzir a ela com um propósito, dizendo assim: essa é a verdade e eu vou basear minha vida nisso. Está na hora de nós virmos para esse lugar e ouvir essa palavra e falar: Senhor, me dá graça para eu viver o que eu tenho ouvido. Mas nós estamos chegando num tempo muito perigoso nessa terra. E Paulo, ele já havia alertado Timóteo, ali em 2 Timóteo 4:1, a respeito de um dia que iriam adorar o Lego do Deus vivo. Ele diz ali: olha,
dizendo a Timóteo, Timóteo 4:1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Versículo 3, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhes digam o que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha o que Paulo está dizendo, que vai chegar um tempo, e aí eu vou parafrasear o Senhor Jesus, vai chegar a hora, e já chegou, que buscarão mestres para dizer aquilo que querem ouvir. E é o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Eu estava conversando com alguns irmãos nessa semana e eu disse, hoje nós temos um cardápio de pregação. Você abre o seu celular, a sua televisão, você seleciona o que você quer ouvir de Deus e não o que Deus tem para te dizer. Você escolhe o tipo de mensagem, a ênfase do pregador. Hoje eu preciso pôr meu astral para cima, então vou ouvir um David Leonardo para ouvir a graça de Deus hoje. Eu tô meio fraco, acho que eu preciso dar uma chacoalhada, então vamos no Paulo Júnior. Sabe, eu não sou contra ouvir pregações, eu ouço. Mas o problema aqui é você escolher que parte de Deus é mais agradável para você. E aí honre a sua igreja local. Honre a sua igreja local. Saia daqui e que sua preocupação seja meditar a respeito do que você ouviu na sua casa, aqui, entre a sua família. Porque Deus, Ele emite a sua palavra sobre essa família espiritual, porque Ele sabe que os caminhos e rumos nós precisamos guiar, dirigir, né? E talvez um pregador de internet está falando sobre a realidade em que ele vive. Nós escolhermos porções de Deus vai nos levar a um engano. Nós não podemos pegar as partes que nos agradam de Deus e descartar aquelas que nos confrontam. Quando Deus vem e nos faz entender que certas atitudes são pecados na nossa vida. Isso se chama construir um Deus para si. Um Deus que tem as partes que são mais agradáveis para mim. Arão pega os brincos de cada pessoa e, usando a sua própria ferramenta, constrói um bezerro de ouro e chama de Deus. Nós somos chamados para construir um povo para Deus e não um Deus para nós. Nós somos chamados para conduzir a nossa vida a partir da revelação de Deus. E aquilo que Ele se mostra por completo para nós. E se você quer conhecer a Deus, você olha para o Senhor Jesus. Porque Ele é a revelação do Pai. Ele não disse isso a Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus 1:3 vai dizer, o Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer a Deus, olhe para o Senhor Jesus, viva com o Senhor Jesus.
Tenha um relacionamento com Ele. Mas não escolha quem é Jesus para você. Deixa Ele falar quem Ele é para você. Um exercício que nós temos que fazer hoje, e é muito desafiador isso, porque nós vivemos num país cristão, nós somos bombardeados todo tempo por palavras, por mensagens, nós crescemos ouvindo isso, nós fomos em diversas igrejas às vezes. O problema é nós fazermos um exercício muito grande de separar todas essas informações que já vêm pronta e buscar do Senhor quem Ele é. E aí eu tenho que te fazer um alerta também, que essa revelação só vai ser completa aqui, no corpo, nós em comunhão, porque quando nós estamos olhando para o Senhor, nós vamos ter revelações, mas nós somos falhos, nosso entendimento não conhece completamente a Ele, não consegue entender completamente, e nós precisamos de irmãos dizendo, olha, meu irmão, isso que você está vendo não é bem isso, mas o Senhor é assim, Ele fala assim, Ele já falou comigo dessa forma, eu já entendi isso melhor, eu já caminhei mais alguns anos que você com o Senhor, eu já passei por isso, eu já passei por provações com o Senhor, eu já tive experiências com Ele, então vamos junto, que eu já sei mais ou menos como é que é esse caminho, e naquilo que eu não sei, o outro irmão me completa, e essa é a beleza do corpo do Senhor. Então, nós deveríamos estar indo para o nosso secreto, buscar uma revelação do Senhor, estar aqui abençoando a igreja uns aos outros, porque é na reunião dos santos que Cristo é revelado. Mas diferente dos irmãos israelitas, que construíram um bezerro, cada um vem, compartilha aquilo que tem, da riqueza de Cristo, não pautado nos seus desejos, mas na revelação daquilo que pode ver. E nós formamos um corpo glorioso para o Senhor. E aí Cristo é conhecido no nosso meio. Então, a diferença para nós sabermos se nós estamos construindo um Deus para nós ou um povo para Deus, é se nós estamos sendo moldados pela revelação de Deus e não moldando Deus segundo aquilo que nós desejamos. Amém? E a terceira e última pergunta que nós temos que fazer para nós é: quem é celebrado? Quem está sendo celebrado no nosso meio? Porque aí o texto continua e vai dizer assim: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então Arão, para mim, está mais perdido, né? Faz um altar de frente com o bezerro e fala: amanhã vai ter festa para o Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então, o terceiro sinal, se nós estamos construindo um Deus para o povo, ou um povo para Deus, é quem está sendo celebrado nos nossos cultos. Quem é o centro dos nossos cultos? Eu realizo um culto para trazer prazer e satisfação a mim, ou eu estou aqui para honrar o Senhor? Porque o que esse povo fez aqui, eles construíram um ídolo para satisfazer os seus prazeres. Porque o texto vai dizer que eles sentaram, comeram, beberam e foram para a farra, foram festejar. E aí onde um ídolo é construído, o culto é totalmente voltado, não para o Deus, mas para a satisfação daqueles que estão fazendo culto. Porque lembra que idolatria, o fruto dela é a cobiça do homem? Quem está no centro de um culto idólatra é o próprio homem. Com um ídolo não existe um culto de amor, mas somente interesse. Eu sacrifico para um ídolo para ele fazer aquilo que eu quero, para dar o meu prazer, para me satisfazer.
E aí nós precisamos nos perguntar nessa noite: Deus tem sido o foco dos nossos cultos aqui? Deus tem sido o foco da tua vida, o alvo da tua vida? Porque Paulo vai falar em Romanos 11 que por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Não é nessa ordem, mas é assim. Para ele, por meio dele, por ele é todas as coisas. A ele seja a glória. Amém. É tudo para o Senhor. Tudo deve ser para o Senhor. Uma realidade triste que muitas igrejas experimentam é que a glória do Senhor não vem no lugar que Ele não seja o centro. Porque Ele disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Então os nossos cultos não são feitos para te trazer. O objetivo principal não é te fazer feliz nesse lugar. Não é o seu bem-estar. O objetivo principal desse culto aqui não é te trazer satisfação. Porque a palavra culto, ela quer dizer serviço. E quando nós abrimos esse culto, nós dizemos que esse culto é ao Senhor. Então nós estamos aqui servindo ao Senhor. Todos nós, não é quem está aqui em cima. Cada um de nós aqui. Estamos aqui servindo ao Deus vivo. Ele é o foco, Ele é o centro deste culto. A satisfação tem que ser dele. A nossa preocupação em vir para esse culto não é o que eu vou receber nesse culto nessa noite, mas é aquilo que eu vou dar ao Senhor. A nossa preocupação tinha que ser, ao chegar aqui, é dobrar os joelhos e nós perguntarmos: Senhor, como o Senhor quer ser adorado nessa noite? Como que eu posso te agradar nessa noite? Como que eu posso te honrar nessa noite com a minha vida? O que eu posso te oferecer, Senhor? Por isso que a terceira pergunta que nós devemos fazer, para identificar se nós estamos construindo um Deus para o povo, ou um povo para Deus, é quem está sendo celebrado no nosso meio. Nós amamos pessoas, porque o Senhor as amou. Mas o culto é para o Senhor. Nós temos preocupação de procurar receber bem as pessoas, de honrar essas vidas. Nós queremos pessoas conosco. Mas elas têm que vir aqui e ver que aqui Deus é adorado. Porque onde Deus é adorado, ali há vida, ali há salvação, a revelação de Deus. Ele vem aonde Ele é celebrado e Ele é amado. É nesse lugar que Ele vai vir. Quando nesse lugar tiver corações em concordância com esse entendimento. Por isso nós estamos aqui nos tornando um povo para Deus. Quando Deus olhar para essa terra, Ele vai ver: há um povo meu lá no residencial Tiradentes me adorando. Há um povo que me honra, há um povo que me ama. Há um povo que se reúne para celebrar a minha vida. Por isso, querido, converta os teus prazeres ao Senhor nessa noite. Que a principal fonte de prazer tua seja adorar a Deus, dar prazer a Deus. Não é o que o salmista, ali no Salmo 37:4, o que ele diz? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tenha prazer em Deus e todas as outras coisas do seu coração Ele vai te atender, Ele vai te dar, porque Ele sabe que no teu coração não tem um ídolo roubando o seu lugar, porque a fonte de prazer do seu coração é Ele. Por isso nessa noite, se você olhar para o seu coração e entender que o Senhor não é a fonte de prazer da sua vida, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, corrige meu coração.
Gera prazer em mim, Deus. Eu quero me deleitar no Senhor. E aí eu quero te dar uma dica para isso acontecer. Você precisa ter a revelação do que Cristo fez por você. Porque não tem aquele que entenda o quanto Cristo nos amou, que não tenha prazer e entrega total a Ele. Isaías 61:10, ele vai dizer assim: é grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus. Olha o que Isaías está dizendo: o meu prazer está no Senhor, a minha alma tem gozo no Senhor, se regozija nele, tem prazer, satisfação no meu Deus. Mas olha qual que é a razão: porque Ele me vestiu com as vestes de salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Olha o que Isaías está dizendo: olha, meu prazer está em Deus, porque um dia Ele veio, eu estava condenado ao inferno, condenado à morte, e Ele me salvou, Ele me vestiu com justiça. Quando Deus olha para mim agora, não vê mais um condenado, não vê mais um inimigo, mas vê uma pessoa justa, coberta pelo sangue de Cristo. Queridos, quando nós temos a revelação da obra salvadora de Deus, nosso prazer vai estar totalmente nele. Mesmo quando o Senhor falar algumas coisas indigestas para nós. Por isso que Pedro, um dia ouvindo um discurso duro do Senhor, todo mundo começa a espanar, abandonar o Senhor. Dura esse discurso. E aí o Senhor Jesus vira para Pedro e os outros discípulos e diz: olha, vocês também não querem ir? Os outros estão tudo indo. Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para quem que eu posso ir, Senhor? A Helena estava compartilhando, que às vezes a gente quer desistir, vem as lutas, vem os dias maus, vem os confrontos da vida, vem os dias que nós falamos: Senhor, eu vou largar a mão disso. Mas aí dentro de nós ressoa a vozinha do apóstolo Pedro, e eu falo: para quem que eu posso ir? Senhor, não consigo me ver longe dos Teus caminhos, longe da Tua presença. Senhor, eu já me conheço, eu sei quem eu sou longe de Ti. E aquele Miguel não quer mais reviver. O Senhor precisa ser celebrado na nossa vida. A alegria do nosso coração tem que ser Deus. E é independente das circunstâncias, mas é por quem Ele é. E o que Ele já fez por mim e por você, queridos. Ele entregou a sua vida. Ele já pagou o preço de toda essa condenação, toda essa acusação que tem no seu coração. Ele já tem uma solução para isso. Basta você render a sua vida para Ele nessa noite e Ele ser o centro da sua história. Quando você entrar por essas portas, você pergunte para você mesmo: qual é o fundamento do meu culto? No que eu quero sentir ou no que eu quero oferecer? E aí que nós possamos dizer, como o salmista ali no Salmo 32:21, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Que quando nós entrarmos por essa porta, eu possa dizer: no Senhor eu alegro meu coração, porque eu confio nesse santo nome. Sabe, eu não estou falando isso da boca para fora não, queridos. O Senhor sabe como que eu entrei por essas portas hoje. Mas na medida que nós fomos adorando ao Senhor, e eu fui contemplando quem Ele é, e eu posso dizer de todo o coração: nele o meu coração se alegra, porque eu tenho confiado. Eu confio nesse nome, eu confio no meu Deus,
Eu confio no Senhor e a minha alegria não está pautada em alguns palmos de vida, mas está pautada na eternidade que eu vou passar ao lado dele. A minha alegria está colocada numa esperança que eu tenho, que a um dia uma trombeta vai soar nesses céus. Os céus vão se rasgar. Eu vou ver o meu Senhor vindo em glória, com milhares de anjos ao redor dele. E naquele dia eu sei que a justiça vai ser colocada nessa terra. E eu vou ouvir uma doce e poderosa voz dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Vai me chamar pelo nome, vai nos chamar pelo nome, nós vamos estar à sua direita. E naquele dia não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais sofrimento e morte alguma, porque o Senhor está conosco e nós estaremos com Ele para sempre. Porque nós não fomos chamados para construir um Deus para nós, mas nós fomos chamados para ser um povo para esse Deus. E Ele já está preparando uma morada para cada um de nós nos céus. Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Essa é a base do nosso culto. Então, para nós sabermos se nós estamos construindo um Deus para nós ou um povo para Deus, nós devemos fazer essas 3 perguntas. Nós estamos buscando um relacionamento ou um atendimento de necessidades? Nós estamos moldando um Deus ou nos moldando segundo os padrões de Deus? Nós estamos celebrando a Deus ou simplesmente os nossos prazeres, a nossa carnalidade? E aí, para eu encerrar, que eu já alonguei bastante, o Senhor Deus, antes de Moisés subir para esse monte, que lá em Êxodo 19:5, o Senhor vai dizer para aquele povo lá em Israel, Ele diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações. Meu amigo, quem está dizendo isso aqui é o Deus Criador dos céus e da terra. E Ele vira assim, no meio de todos os povos da terra, vocês vão ser o meu tesouro especial. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Sabe o que é reino de sacerdotes? É toda pessoa que tem livre acesso à presença de Deus. Deus está dizendo assim, vai ter um reino que todas as pessoas vão ter livre acesso para vir na minha presença e ministrar diante de mim. Uma nação santa é uma nação inigualável, separada, santificada, que não há outra igual a ela. O Senhor estava dizendo para aquele povo que trocou ele por um bezerrinho de ouro: vocês vão ser esse povo. E aí, aqui, por mais que a gente se aproprie de muita coisa dos israelitas, aqui o Senhor estava falando para os israelitas. Mas e nós, que não é judeu? Como é que fica nessa história? E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios 2:11, agora nós vamos encerrar de verdade. Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, os israelitas, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo,
dos dois um só homem. E algumas versões vai dizer assim, uma nova humanidade. Em algumas versões. E assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Nós, através de Cristo, Deus pega e chama aqueles que estavam perto dele, os israelitas, e nós que estávamos longe, que nem nos lembravam de Deus, sem esperança, sem Deus, e diz: há paz para vocês, venham, e através do sangue de Cristo, há o surgimento de uma nova humanidade, lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus, para estar permanentemente na minha presença, para ser um povo, uma família para Deus. E aí o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, agora até fiz as contas, 1400 anos depois do Êxodo, o apóstolo Pedro escrevendo a carta aos discípulos de Cristo, não mais só aos judeus, não só mais aos israelitas, mas para todos, tanto que nós hoje podemos ler essa carta. 1400 anos depois ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que Pedro está dizendo é que aquele chamado para ser um povo para Deus, que estava sobre os israelitas, hoje pelo sangue de Cristo, é para mim e para você, meu irmão. Nós estamos aqui formando um povo para o Senhor, para que no dia que Ele vier, Ele reúna esse povo de toda língua, raça, tribo e nação, numa só nova humanidade, diante da presença de Deus. Por isso, busque a Deus por um relacionamento com Ele. Busque conhecer quem Ele é de fato e não o que você acha que Ele é. E celebre esse Deus com toda a sua vida e de todo o coração. Porque essa vida vai nos preencher por completo. E quando nós estamos em Cristo, todas as nossas necessidades são supridas. Que o Senhor sendo o nosso pastor, nós não temos falta de nada. O Senhor, estando conosco, Ele nos conduz a toda a verdade. Nós não precisamos fazer um Deus para nós, porque nós já servimos a um Deus vivo. Que nessa noite, essa igreja se decida e não em construir um Deus para esse tempo, mas ser um povo para esse Deus. Amém?